Olá, turma, tudo bom? Então, a gente está indo para a nossa aula assíncrona da disciplina Legislação Social. Eu tive alguns probleminhas técnicos hoje em relação à minha câmera, meu computador. Então, a gente vai fazer essa aula de uma forma completamente diferente do que a gente estava fazendo até o momento. Hoje, né, a gente está tendo essa aula que tem como proposta falar sobre a história das constituições da República Federativa do Brasil, né, fazendo essa que a gente chamou aqui síntese histórica. A gente vai utilizar o texto de Pinho, que ele tem um livro, né, o Direito Constitucional, quando ele fala da organização do Estado, dos poderes e o histórico dessas constituições. Então, a gente está utilizando esse texto que está lá na plataforma do Classroom, né, que a gente está utilizando como sala de aula. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Vou tentar falar com vocês como a gente vai organizar essa aula síncrona. Então, primeiro vocês vão ter esse vídeo praticamente de apresentação, com o aplicativo que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo, não é possível que eu compartilhe, né, com vocês a minha tela do meu computador. Então, a gente vai ter que fazer hoje assim, de uma forma um pouquinho improvisada e diferente do que eu tinha imaginado. Eu estou gravando esse vídeo de apresentação. Depois vocês terão um ou mais vídeos, eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo de uma só vez, né? Mas eu acredito que sim, em que eu vou estar utilizando o recurso do PowerPoint para poder gravar os slides. É a primeira vez que eu vou tentar fazer isso, espero que dê certo, assim como esse vídeo. E aí, infelizmente, vocês não vão estar vendo aqui a minha carinha, né? Esse recurso, né, de aula assíncrona já é difícil e agora vai ser um pouquinho mais. Então, eu vou trabalhar com a minha voz, eu vou conseguir gravar a voz, pelo que eu vi como recurso que a gente tem lá no PowerPoint, e também os slides. Então, repito, é a primeira vez que eu estou tentando fazer nessa modalidade, a gente vai ver se vai dar certo. E aí eu vou colocar um ou mais vídeos para vocês aqui nessa aula assíncrona, tá bom? Então, se tudo der certo, eu volto aqui como último vídeo depois para a gente fazer as nossas considerações finais dessa aula, tá bom? Então, eu desejo uma boa aula, que vocês tenham paciência, mas a gente vai conseguir fazer essa aula ainda hoje. Um abraço para todos e até o próximo vídeo! Então, eu tentei várias formas, né, de gravar essa aula e por falta de recursos tecnológicos, eu não consegui gravar da forma que eu imaginava, tendo a minha câmera e a minha tela compartilhada com vocês. Então, infelizmente, nessa aula a gente vai estar só com a imagem, né, da tela do meu computador e os slides que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, hoje a gente está falando aqui, né, dessa aula que é síncrona, a aula 5, que é as Constituições da República Federativa do Brasil, essa síntese histórica, e daqui a pouquinho também eu vou disponibilizar a atividade assíncrona, que são uns exercícios de revisão para vocês, tá? Então, eu vou pedir aí que vocês tenham essa paciência, porque vocês não vão estar, infelizmente, me vendo, né? Ups. Enfim, deixa eu ir aqui para apresentação. Ah, acho que foi dessa vez, né?
Então, pessoas, a gente vai estar falando sobre a história das constituições do Brasil. Então, essa aula, eu vou pedir para vocês também um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter que ficar relembrando vários acontecimentos históricos no Brasil. E aí eu vou precisar, né, mais uma vez, de todo o poder que vocês tenham de lembranças da história, porque vai ser necessário, tá? Bem, como eu falei para vocês, o nosso texto de referência, né, o capítulo 17 do professor Pinho Rodrigo, e a gente está falando aqui sobre a história das constituições brasileiras. Bem, o Pinho ele traz essa evolução cronológica, né, das constituições. Aqui a gente está vendo aqui as constituições, né, que nós tivemos aqui no Brasil, e aqui em cima os fatos históricos que fizeram com que fossem necessárias essas constituições. E aí a gente começa, né, com a independência do Brasil. A gente sabe que de 1500 até 1822 o Brasil era uma colônia de Portugal. Depois a família real veio para o Brasil e por um período, né, o Brasil se tornou uma monarquia também, com a família real. E a gente vai falar um pouquinho melhor nos próximos slides, mas com a independência, né, do Brasil em 1822, se vê necessário a primeira Constituição, que ela foi proclamada em 1824. Logo depois, a gente vê aqui, essa Constituição foi a que durou mais tempo aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um quadro com o tempo, né, de cada uma dessas constituições. E com a proclamação da República, em 1889, a gente então vê a necessidade da nossa segunda Constituição, né, a primeira Constituição da era republicana no Brasil. E a partir daí a gente vai vendo uma série de constituições que duraram, algumas mais, outras menos tempo, né? Então a gente está vendo aqui, essas aqui em preto, são as constituições que foram mais autoritárias no decorrer dos anos. E essas vermelhinhas, deixa eu ver aqui, são as que são denominadas, né, por Pinho como as constituições democráticas. Bem, então a gente vai ter a Revolução de 30, em que a gente vai ter aqui a nossa terceira Constituição, 1934, a gente consegue aqui vários direitos trabalhistas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Em 1937, com o Estado Novo, a gente tem então a nossa quarta Constituição, o período ditatorial aqui, né, de Vargas. Depois a gente passa por um processo ali, a partir de 1945, de redemocratização, onde é necessária a nossa quinta Constituição, que vai durar até o golpe de 64, e a partir do golpe de 64 a gente vai ter várias emendas à Constituição, e aí a gente vai ter, né, em 1967, que é denominada a Sexta Constituição, a partir de 68, e aqui, assim, são vários atos institucionais, tá, que vão acontecendo, onde, né, a gente começa a ver um período cada vez mais ditatorial no Brasil, mas com o ato institucional 5, né, decretado aí no período dessa ditadura militar, durante o governo Costa e Silva, é que a gente vai ver que vai inaugurar um período cada vez mais sombrio, né, da ditadura, com perseguição, repressão
contra a esquerda, e vai ser necessário, então, uma mudança cada vez maior nas constituições anteriores, principalmente a que estava em vigor aqui, a de 1967, e aí todos os atos e emendas, né, foi considerada uma sétima Constituição, em 1969. Depois, com o processo de redemocratização, que a gente tem a partir de 1985, a gente vê em 1988 o período, né, de nossa 8ª Constituição, que é a nossa atual Constituição hoje. E a gente vai ver agora cada uma delas de forma mais minuciosa. Bem, então a gente está vendo aqui o tempo de vigência de cada uma das constituições. A gente está vendo, né, que no período do Império, a gente tem uma vigência de 65 anos dessa Constituição, né? Então, quer dizer que essa daqui é a Constituição que durou mais tempo no Brasil. Logo em seguida, quando a gente tem a nossa 2ª Constituição e a primeira republicana, ela também é a segunda maior, que tem maior duração, né, em relação a tempos. E isso o que demonstra, gente? Demonstra que o Estado, né, a nossa representação, ele está sólido, ele está tendo uma lei que consegue responder às necessidades daquele Estado, e aqui a gente está tendo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada Constituição, mas a gente está no período do Império, onde, né, dificilmente a gente teria algumas mudanças ali significativas, e a outra no período da Primeira República. Bem, a partir do momento que a gente tem a Revolução de 30, a gente começa a ver, ó, uma mudança mais forte em relação a cada, né, Constituição. Então, a gente está vendo aqui a Constituição de 1934, que dura só 3 anos, a Constituição de 37, que dura 8. Nesse período de redemocratização, tem a Constituição que dura 21 anos, e aí somente em 1967, né, que a gente tem uma nova Constituição, mas ela só vai durar 2 anos, porque aí vai ter o Ato Institucional número 5, que se transformará por alguns uma verdadeira nova Constituição, que vai durar 18 anos, até chegar que a gente não tem a Constituição atual, né, de 1988, e que tem aí mais de 30 anos, 32 anos está fazendo esse ano, né, de 2020. Então, a gente tem aqui a nossa primeira Constituição brasileira, de 1824, e a gente, para conseguir compreendê-la, né, e também a duração que ela teve, né, os 65 anos, como eu falei anteriormente, a gente precisa entender um pouquinho desse processo que foi a partir da independência do Brasil, né, em 1822. Então, a nível internacional, está em voga toda uma ideia do liberalismo político, e uma monarquia absolutista já não iria responder às necessidades, né, daquele período histórico. Então, optou-se por uma monarquia constitucional, que tivesse uma constituição para que ela pudesse ter aí até a separação de poderes. Mas, né, o imperador, ele não aceitava muitas restrições políticas ao poder dele, né? O Pinto, ele até traz aqui o que Dom Pedro I falou, né? Com minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Então, assim, indiretamente ele estava dizendo, se eu gostar dessa Constituição aí, tudo bem. Mas como ele não gostou, né, do que estava sendo preparado ali pela Constituinte, ele então resolveu dissolver
essa assembleia, a primeira assembleia constituinte, e decidiu então fazer um conselho de notáveis para a elaboração dessa primeira Constituição, e é claro, né, nesse conselho de notáveis ele colocou quem ele queria e dizendo o que que ele queria que estivesse ali na Constituição. Então, ela foi assim, nem um pouco fora do domínio absolutista, né. Bem, esse texto, né, foi então aprovado e acabou sendo a primeira Constituição e como eu falei para vocês, teve duração aí, né, de 65 anos. Quais são as principais características, né, dessa Constituição que durou aí tanto tempo? Primeira é a forma unitária do Estado, né, então se a gente for ver o Brasil, toda a sua história, a gente vê uma diferença grande em relação, por exemplo, né, ao domínio espanhol, ao domínio português. Aqui a gente conseguiu ter essa forma unitária de Estado, né, apesar da imensidão territorial. A monarquia constitucional foi escolhida como forma de governo. O território brasileiro foi dividido, né, em províncias e essas províncias tinham presidentes, só que eles eram nomeados pelo imperador, né? E aí eles poderiam ser nomeados ou exonerados a qualquer momento pelo imperador. Então, na verdade, eles faziam aquilo que o imperador estava querendo que eles fizessem, né? E aqui é um dado importante, né? O catolicismo era a religião oficial. Ah, mas poderiam ter outros tipos de culto, de crença? Sim, mas só a nível doméstico. Só para, né, a gente sabe que o Brasil, ele, na sua história, ele sempre acolheu pessoas que estavam fugindo de perseguições religiosas em várias partes do mundo, né? Então, os judeus, os muçulmanos, eles viam também aqui no Brasil um lugar, isso historicamente falando, para que eles pudessem fugir, né? Esse novo mundo acabava sendo um lugar mais seguro. E essas práticas religiosas, elas só puderam permanecer, né, por um grupo de privilegiados, e isso de forma doméstica. A gente tem que lembrar que, por exemplo, toda a população africana que foi trazida de forma sem a sua escolha, né, para o Brasil, ela não teve, por exemplo, essa possibilidade, né? Ela tinha que assumir a religião católica. E aí a gente depois pode até conversar um pouco mais nas próximas aulas, né, quando a gente for falar sobre liberdade religiosa. E o quanto até hoje a gente vê que as religiões de matriz africana, elas são até hoje, né, vistas de forma muito negativa. Bem, existia aqui o sufrágio censitário. Censitário por quê? Porque poderiam votar homens, tá? Isso aqui, ó, a gente está bem longe da possibilidade de mulheres poderem votar. E para votar, era necessário uma renda mínima anual, e para ser eleito ainda mais, né? Uma renda ainda maior. E essa renda ficava sendo estipulada, e vocês vão encontrar de forma mais clara, né, lá no texto do Pinho, mas de acordo com cada cargo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um conselheiro geral da província tinha que ter uma renda de 200 mil réis, enquanto um senador
R$ 800.000, né? Então, dependendo de qual órgão ele estava ali, de qual nível, né, do cargo, ele tinha que ter cada vez mais dinheiro. E aí, a gente vê aqui a existência de 4 poderes políticos: o executivo, chefiado sempre pelo imperador, com o auxílio desses ministros de Estado; o legislativo, em que tinha a Câmara do Senado e dos Deputados; o judiciário, com os juízes e os jurados; e aqui o mais importante, tá? Em relação a essa Constituição, a gente vê que a principal diferenciador em relação aos outros é esse poder moderador. Então aqui a gente vê que o imperador ele vai estar no poder executivo e vai estar nesse poder moderador, né? E aqui era quando ele decidia, dava a decisão final. Então, assim, de monarquia constitucional, a gente já sabe que ela estava muito mais próximo ao nível de monarquia absolutista, porque, né, o imperador ele conseguiu colocar aqui mecanismos para que a decisão dele fosse aquela final, né? Então, exatamente porque esse poder era somente do imperador, tá? Ninguém mais podia demandar, poderia ficar nesse poder. E aí é chamado como a chave de toda a organização política, né? Era o imperador aí que estava comandando tudo. Bem, a gente sabe que existia uma ampla declaração dos direitos destinados a assegurar a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. E aqui a gente precisa deixar claro, né? Quem são esses cidadãos? São os homens de uma certa classe social, não todos, né? A gente está aqui num sistema agrário muito forte no Brasil, e eram os homens que eram considerados, tá, cidadãos. A escravidão ela foi mantida, né, durante quase toda a vigência do regime imperial e dessa Constituição. Vai competir aqui ao poder legislativo as atribuições de guarda da Constituição e da interpretação de leis. O quórum especial era exigido somente para aprovação de emendas que se referissem aos limites e atribuições dos poderes políticos, então não era necessário ter um quórum especial. E na época do Império, competia ao poder legislativo velar pela supremacia da Constituição, não tendo sido instituído um sistema judicial de controle, né? A gente vai ver que essa vai ser uma diferença fundamental em relação à Constituição atual. E aí, a gente chega à Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição brasileira e a primeira da República, tá? Olha que linda que era essa Constituição, né? Foi aquela que durou 40 anos. Então, vamos pensar aqui, né, aos fatos históricos. Como momento histórico, Princesa Isabel ela assina a abolição da escravatura em 1888, né, 3 anos aqui antes dessa Constituição, e isso traz um descontentamento aos fazendeiros do café, né, do Vale do Paraíba, que utilizavam ainda de forma extensiva o trabalho escravo. A gente sabe, quando a gente está lendo, tem uma autora muito interessante que é a Renata, que ela é da Universidade Federal da Unifesp, que ela vai falar, né, o nó da questão social e a questão racial. Ela vai falar de forma muito clara o papel da princesa Isabel, né, dentro
da abolição da escravatura, que ela não é a boazinha, né, que assinou essa abolição, mas tem todo um movimento muito forte da população que foi escravizada e ela só assinou porque não tinha outra forma, né, naquele momento histórico, e o quanto não foram realizadas nenhum tipo de política, né, para essa população. E o quanto essa questão, que é a questão racial que ela chama, vai trazer resquícios até hoje, né, na nossa vida cotidiana. Bem, como um outro fato histórico, vem a proclamação da República, né? A gente está falando aqui da primeira Constituição Republicana, em 1889, em que foi necessária, então, uma nova Constituição. Sobre esse fato histórico, a gente tem que lembrar que essa proclamação da República, ela não foi um ato reivindicado pela grande parte da população brasileira, né? Quando aconteceu, isso foi, na verdade, foram acordos, né? Diferentemente, quando a gente estuda a história da América Latina, a gente vê essa particularidade no Brasil. Importantes eventos históricos acontecem com a população ali atônita, nem sabendo o que estava acontecendo. A população não foi às armas, não reivindicou, não teve uma revolução para acontecer a independência, né, do Brasil. Aristides Lobo, ele vai falar que, né, o povo assistiu tudo aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. E tem vários outros autores. Carvalho, por exemplo, ele vai escrever um livro chamado Os Bestializados, em que ele também vai falar sobre isso, né? Como é que estava ali o clima no Rio de Janeiro a partir do momento dessa independência do Brasil, proclamação da República. Ninguém estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, sabe? Então estava todo mundo ali, a população em si, atônita. E foi convocada então uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que elaborou essa primeira Constituição Republicana. E aí, essa primeira Constituição, a gente vai ter uma forte influência do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tanto que aí a gente vai ver aqui que eram os Estados Unidos do Brasil. A gente pegou exatamente toda a formulação americana de ver o nosso estado, de ver a nossa formação enquanto país mesmo, né? Então, vamos aí partindo para as principais características dessa Constituição. Então, além, o que estava acontecendo assim no mundo? A gente estava vendo, né, o positivismo como uma corrente filosófica que influenciou muito o modo de pensar de toda uma sociedade, né? E aí a gente está vendo essa imitação, entre aspas, de como também os Estados Unidos, que estavam influenciados também pelo positivismo, desenhou o Estado. Então a gente tem, né, como forma federativa de Estado, com rígida separação de competências entre a União e Estados. Então aqui, o que aconteceu? A transformação das antigas províncias, né, na época monárquica, para estados. Muda significativamente pouca coisa, muda muito mais a nomenclatura e algumas formas disso acontecer, porque a gente vai dar maior autonomia para cada estado. E essa autonomia, né, eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela vai trazer consequências importantes para as eleições, por exemplo, no Brasil. Bem, foi escolhido a forma republicana, né, não mais a monárquica,
monárquica. Então é a primeira vez que na história do Brasil a gente vai ter uma república, né, a forma de governo republicana. O território brasileiro é dividido em estados, né? Então, como eu falei, as antigas províncias foram transformadas em estados membros dos Estados Unidos do Brasil. Aqui, ó, sempre copiando aí o modo, né, de ser dos Estados Unidos. E aqui a gente tem, né, uma diferença importante da Constituição anterior. A gente tem ampla liberdade de culto. Como eu falei com vocês anteriormente, a gente tem aqui a imposição da religião católica, né? E aqui essa é uma importante diferença. A partir desse momento, o Estado se torna laico e todos têm ampla liberdade de culto. Então, o catolicismo deixa de ser a religião oficial. Então, olha, gente, pensem bem já ali com os ideais positivistas, né, com o modo de pensar muito progressista, a gente já vem ali, né, 1891, já colocando a liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. E a gente agora está voltando a esse debate, é um absurdo isso, né? Mas vamos voltar aqui à aula. E aqui a gente não vê mais o poder moderador, né? Lógico. A gente está aqui em outro modo de ser do Estado. Então a gente tem uma tripartição dos poderes políticos, com o poder executivo exercido pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto e maioria absoluta. E aqui é importante a gente falar um pouquinho como eram essas eleições, tá? Em 1881, a gente tem a Lei Saraiva, em que ela vai trazer como que tem que ser as eleições aqui no Brasil. Quem é esse voto aqui direto e de maioria absoluta? É dos homens ainda. As mulheres ainda não podem votar nesse período, então não vão poder votar as mulheres, os analfabetos, as pessoas consideradas, entre aspas, como mendigos, militares de baixa patente e religiosos. Essas pessoas não votam nesse momento. Uma outra coisa importante da gente pensar nesse período histórico é que o voto não era secreto. E aí a gente vai ver como isso impacta na nossa vida política e econômica, principalmente em relação ao que foi denominado, né, como voto de cabresto. Então, primeira coisa, com essa lei, né, ela dificultou muito e aí a gente está falando aqui sempre dos homens, né, que eles pudessem votar. Por quê? Porque tinha esse sufrágio, né, não tinha mais como na monarquia você ter que ter dinheiro para poder votar, mas era um processo tão burocrático, que as pesquisas históricas dessa época revelam que, por exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro, né, que a gente está falando ali da capital, ela somente 1,3% da população que poderia votar, votava, até porque não era obrigatório nessa época. Então a gente vê aqui uma falta de representação incrível, né, da população. Como o voto não era secreto, o que a gente via? Toda uma repressão em relação a quem deveria votar, né? Então, a gente sabe que o que prevaleceu nesse período histórico foi o voto de cabresto, chamado, né, o que a gente denomina voto de cabresto, para eleger os representantes das oligarquias. Então, o que a gente vê, né, como característica aqui também é uma maior concentração de poder, como a gente tem aqui, né, uma autonomia nos Estados-membros, a gente vê que a gente também vai ter uma maior autonomia política a nível local, a nível dos estados, né, da União,
E isso vai refletir em um maior poder dos governantes desses estados, dando maior poder também aos coronéis, né, durante esse período da Primeira República, e o maior poder às oligarquias. Então, a gente consegue ver esse voto aqui, né, desse sufrágio direto, que vai nos levar à república, que a gente chama café com leite, onde a gente vai ter aqui o poder, né, muito forte dos proprietários de terra que vão compartilhar esse período dessa república, dessa primeira fase aí republicana do Brasil, tá? Então, voltando aqui, o poder executivo, né, era exercido pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto e maioria absoluta. O Congresso Nacional elegia o presidente da República por maioria simples entre os dois candidatos mais votados nas eleições gerais. Então, aconteciam as eleições gerais, as duas pessoas ali mais votadas pelos cidadãos, era depois decidido quem ficaria no poder pelo Congresso Nacional. Poder Legislativo era o Congresso Nacional, né, pela Câmara de Deputados e Senadores. O Poder Judiciário era formado por juízes e tribunais. Foi aqui que foi instituído o STF, né, Superior Tribunal Federal, com 15 juízes nomeados pelo presidente da República, tá? O que a gente vê aqui também ainda enquanto característica? A gente vê uma ampliação dos direitos individuais com a inclusão do habeas corpus, isso aqui vai ser muito importante, habeas corpus em relação a futuras constituições que a gente vai ver daqui a pouquinho. Entre os direitos constitucionais do direito brasileiro, do cidadão brasileiro, tá? Então, esse é um dado também, assim, extremamente importante, muito importante para vocês levarem em consideração. Foi instituído, então, um sistema judicial difuso de controle da constitucionalidade de acordo com aquele modelo norte-americano, admitindo-se o recurso ao Tribunal Superior Federal de decisões judiciais em que se questionasse a validade de leis e atos dos governos locais em face da Constituição. Então, já aqui, a gente já vê que existe a possibilidade, por exemplo, de um impedimento, né, de alguém que foi eleito permanecer, caso tivesse alguma ação fora da Constituição, tá? Tem sempre aqui o STF que vai ver se realmente existe constitucionalidade nos atos desses políticos. A historiadora Maria Efigênia Lage, ela vai dizer que essa Constituição, né, ela enquadrou o Brasil e uma tradição liberal muito norte-americana de organização federativa e do individualismo político e econômico. Então, ela traz uma grande inovação, que é o federalismo, né, onde a gente está vendo todos esses estados. Então, essa é uma coisa extremamente importante nesse novo momento histórico e que traz através dessa lei, né, dessa Constituição. Bem, agora a gente está indo para a terceira Constituição, a de 1934, e aí a gente vai fazer aqui de novo esse panorama da história. Então, tem o fim desse regime que a gente acabou de falar, que vai ser denominado a partir então República Velha, nessa primeira fase da nossa República, onde vai ter um esgotamento desse modelo político que ficou vigente até esse momento das oligarquias rurais, um rompimento da política do café com leite, desse coronelismo político. Está aqui em xeque também a crise econômica de 1929, em que a gente sabe que teve como consequência, por exemplo, a gente queimou café, né, porque a balança comercial ficou extremamente desfavorável.
a urbanização e a industrialização, principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, e que isso fez com que tivessem também novas reivindicações políticas e econômicas da classe trabalhadora, do proletariado, e que no serviço social a gente fala que é um acirramento das expressões da questão social. E aqui a gente tem aqui, nesse período histórico, vários links que a gente pode fazer com várias outras disciplinas do serviço social, né? Principalmente a de fundamentos, né? Com a emergência do serviço social no Brasil. Bem, o que vai acontecer então? Com o fim, né, desse regime, dessa República Velha, o que vem aí de novo? Vem um golpe de Estado em 1930. Getúlio Vargas ele vai assumir esse governo provisório, vai derrubar o então presidente da República, Washington Luiz, e vai impedir principalmente a posse de quem estava sendo eleito, que era Júlio Prestes, né? Então, nas eleições, né, de março de 1930. Então, aqui a gente vai ter um golpe de Estado, primeiro golpe de Estado no período republicano, mas a gente tem as suas especificidades desse golpe de Estado, porque Getúlio Vargas ele está vindo aqui como, né, vindo do Sul, vendo como uma nova proposta. Então esse golpe de Estado ele acaba tendo como inimigo o comunismo, como, né, acontece normalmente quando se diz que está tendo aí um impedimento, né, de que algum comunista assuma o Estado. E também um outro fato é que em 1932 tem em São Paulo, né, a eclosão da Revolução Constitucionalista, uma convocação da Assembleia Nacional Constituinte, com a extensão, então, do direito de voto às mulheres pelo Código Eleitoral de 1932. Então, só agora, pela primeira vez, uma mulher pode ser eleita e pode votar, e uma mulher, né, foi eleita para compor a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Então, só em 1932 é que a gente vê essa possibilidade das mulheres na participação política do país. Como outro fato, né, então a gente tem essa Constituição, que vai ser em 1934, e aqui a gente lembra que a primeira Constituição republicana, que foi a nossa segunda Constituição no Brasil, ela teve uma influência fortíssima dos Estados Unidos. Essa daqui, a gente vai ter uma influência da Constituição alemã de Weimar. Pela essa concepção, né, de intervenção do Estado na economia, com a implementação de uma política do New Deal dos Estados Unidos da América, o planejamento dos países socialistas. O que está acontecendo ali na Alemanha? A ascensão do nazismo, né? E aí, Getúlio Vargas, ele era muito próximo aos ideais do fascismo e do nazismo, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Então, essa Constituição, dentro desse golpe de Estado, ela vai estar muito próxima às concepções do que deveria ser o Estado e o papel dos governantes nesse período aqui histórico, tá? Então, vamos aqui às principais características dessa terceira Constituição. Bem, então ela vai manter a federação e a república como forma de Estado e de governo. Essa Constituição vai incorporar uma concepção de intervenção do Estado na ordem econômica e social. Então, aqui o liberalismo que tinha sido na Constituição anterior, com essa ideia muito americanizada, né, de não intervenção do Estado na economia e na questão social, ela é revertida. A gente aqui vai ter uma ideia, né, de um Estado muito mais interventivo,
e vai dedicar um título, né, à ordem econômica e social. Vai adotar como modelo cooperativo de federalismo, acabando com essa rigidez, uma rigidez que tinham, né, entre as repartições e competências estabelecidas em relação, né, à Constituição anterior, mas vai manter aqui também a tripartição dos poderes políticos, né, e aí eles com essas características próprias, né. Então, o poder legislativo, ele era exercido pelo presidente da República, eleito pelo voto universal, direto e secreto. Então, aqui a gente vai ter essa diferença em relação, né, às eleições anteriores e à Constituição anterior. Só que ele vai extinguir aqui o cargo do vice-presidente da República. E isso é interessante, né, porque se não tem vice, né, não tem como tirar nem ele do poder. Bem, o poder executivo, né, ele vai ser exercido pelo presidente da República, eleito, né, pelo voto universal. Calma aí. O poder legislativo era exercido pela Câmara, desculpa, que eu errei. O poder legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados, com a mera colaboração do Senado Federal, que era disciplinado no capítulo da coordenação dos poderes. A Câmara dos Deputados era composta de representantes eleitos pelo povo por organizações profissionais. O poder executivo, esse sim, é que era exercido aí pelo presidente da República, Getúlio Vargas, nessa época, e ele retirou aqui o cargo do vice-presidente da República. O Poder Judiciário ele era composto pela Corte Suprema e por 3 ramos, né? A Justiça Federal, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, além de cada esfera e a nível estadual. Bem, ele então, pela primeira vez, ele vai colocar na Constituição essa justiça eleitoral. Então, ela vai ser criada ali em 1932 com uma competência mesmo de realmente ficar só focada, né, em todos os processos em relação às eleições, como uma forma de moralização ali do processo eleitoral. A gente sabe que aquele período que eu falei para vocês, café com leite, onde tinha votos de cabresco, onde tinha compras de votos, né? É uma tradição que vem ali da República Café com Leite. Vai ser necessária, então, essa justiça eleitoral para decidir se ocorre, e a gente tem até hoje, mudando, né, claro, vários momentos históricos aqui do Brasil, essa justiça eleitoral que vai verificar se todos os candidatos estão idôneos, se todas as eleições foram realizadas do modo correto. Então é aqui, a partir de agora, que a gente vai ter essa justiça eleitoral. Vai instituir também a justiça do trabalho, a gente vê que atualmente é super questionado, né? Essa justiça aí do trabalho, é necessário ter, né, um órgão judiciário para o trabalho, ou o próprio trabalhador pode negociar diretamente com o patrão. A gente está voltando, né, a esses temas que deveriam já ter sido solucionados já aqui em 1930. Uma coisa extremamente importante que a gente estuda muito também no serviço social é a incorporação dos direitos sociais, né, como uma nova modalidade de direitos fundamentais, que a gente vai ver então esse papel do Estado ao conceder à classe trabalhadora inúmeros benefícios trabalhistas, né? Então, a possibilidade. Só que, olha, gente, atenção, quanto isso é recente e o quanto isso é importante, né? Então, só aqui que a gente vai ter aposentadoria, salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal, licença maternidade, tantos outros direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, que a gente tem que lembrar muito bem desse contexto que estava acontecendo aqui no Brasil, em que a classe trabalhadora ela vai à luta, né, para que ela possa reivindicar esses direitos. Então, esses direitos aqui
incorporados na Constituição, elas foram frutos de muita luta, muita repressão, muita morte, muita gente presa, torturada, né? A gente está aqui em um período em que esse governo é muito próximo ao governo nazista-fascista, né, de Getúlio Vargas. Então, essa concessão de direitos sociais, ela foi uma conquista muito importante da classe trabalhadora, tá? É importante a gente colocar isso bem claro. A extensão também constitucional do direito de voto às mulheres, né, como eu falei, extremamente importante. E só que não é todas as mulheres ainda que também não, né, quando exercessem função pública remunerada também. Ampliação dos direitos e garantias individuais com a introdução do mandato de segurança e da ação popular no texto constitucional. E aí, essa Constituição dura pouquíssimo tempo. Por quê? Porque em 1937 a gente vai ter aí a nossa quarta Constituição brasileira. A anterior, né, a de 1934, vai durar um pouquinho mais de 3 anos e ela vai ser substituída então por essa de 1937. Por quê? Porque ela vai ser imposta por Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, ele faz esse golpe de Estado, ele não quer sair do poder, e aí ele vai fazer essa Constituição conhecida como a Polaca. Por quê? Lembra que a primeira foi influenciada pelos Estados Unidos, a segunda Constituição foi influenciada aqui por Weimar, né, a alemã, e essa terceira é influenciada pela Constituição da Polônia. Então ela vai ser denominada como a Polaca, por causa dessa forte influência ali, né, do que estava acontecendo na Polônia. E aqui a gente está vendo cada vez mais o avanço, né, dos regimes totalitários no mundo inteiro. Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, sendo influenciado pelo modelo fascista de organização, né, desse novo Estado. Ele vai ter aqui como grande admirador tanto Hitler quanto Mussolini na Itália. E o presidente da República, ele vai legislar sempre por decreto-lei, tá? Por que decreto-lei? Porque ele escreve o decreto hoje e hoje ele já pode estar em vigor. Ele não queria que passasse pelo parlamento. Essa é uma coisa extremamente importante nesse período. E com o artigo, né, 186, o país ele vai ser declarado como estado de emergência e aqui a gente vê a suspensão dos direitos individuais. Então é dentro desse contexto que a gente vê que primeiro a gente tem 3 anos antes o golpe de Estado, 3 anos depois a gente vê aqui então a implementação real da ditadura que vai acontecer durante esse período de Vargas, tá? Bem, quais serão então as principais características? A gente sempre vai manter aqui a federação como forma de Estado, mas a gente vai ver, né, uma concentração desse poder que volta ao presidente da República. Então, a gente, pela primeira vez aqui, né, no período de república, que a gente vai ver aqui, ó, quase que um absolutismo, né, quase que uma monarquia, no sentido que os poderes vão ficar de novo concentrados ao governo central, tá? É um federalismo nominal que eles chamam. A separação dos poderes ficam aqui assim só de forma formal, tá, gente? O legislativo e o judiciário, eles têm um poder extremamente reduzido das suas funções. Então, o que a gente vai ver? Uma concentração de poderes políticos no poder executivo, considerado como a autoridade suprema do Estado, a quem foram atribuídas as funções de coordenar a atividade dos órgãos representativos, dirigir a política interna e externa, promover e orientar a política legislativa de interesse nacional. Então, o presidente da República, ele, a partir dos decretos-leis, ele conseguia legislar sobre qualquer matéria que ele quisesse,
né? Então a gente vê aqui um importante retrocesso a nível de direitos, né, dos outros órgãos. O poder legislativo ele vai ser exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho de Economia Nacional do Presidente da República, composto de duas casas legislativas, né, sempre a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. O Poder Judiciário ele era composto do Supremo Tribunal Federal, de uma justiça militar e justiça estadual. A gente está vendo aqui, então, uma redução também em relação ao Poder Judiciário. Bem, refletindo, né, então, essa mentalidade autoritária na nova Carta Constitucional, direitos e garantias individuais vão ser restringidos e o mandato de segurança e ação popular excluídos de novo do texto constitucional. Então, quando a gente tem, sempre que a gente tem uma Constituição que é autoritária, né, a primeira coisa que ela vai querer suprimir são as garantias dos direitos individuais, civis, políticos dos cidadãos. Houve então um retrocesso no processo de controle de constitucionalidade, né, uma lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário poderia ser novamente apreciada pelo Presidente da República, né? Então, a gente vê aqui uma concentração novamente do poder total ao Presidente da República. E aí, a gente chega à nossa quinta Constituição brasileira, em 1946, e aí a gente sabe que esse período é um período em que o Brasil, que lutou ali na Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, né, ele vence as nações, né, que estavam com muita harmonia ali com Getúlio Vargas. Ele, na verdade, para entrar na Segunda Guerra Mundial demorou, mas ele precisou entrar, né, por causa o Brasil tentou ficar ali na sua neutralidade o maior tempo possível, até que chegou um momento que os Estados Unidos falou, então vamos ou não vamos, e o Brasil, com muito medo dos Estados Unidos, resolveu se aliar aos Estados Unidos, apesar de ter tido todo um estado muito próximo, né, ao estado nazista fascista. E aí, com o nazismo e o fascismo perdendo, né, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tendo enviado, né, para a Itália forças expedicionárias no sentido de estar ali oficialmente contrário àquela política fascista, com a volta, né, das tropas, o Brasil se vê ali em uma situação delicada, né, tendo um regime político muito próximo ao nazismo e ao fascismo, combatendo contra esse tipo de Estado, então ele não poderia mais permanecer com o Estado autoritário. Então, se forjou, procurou fazer então uma redemocratização do país, tá? Em 1945. Então, a Constituição de 46, ela vai ser fruto da Constituição
E a gente vê uma recuperação da autonomia das entidades federais. Era o sistema parlamentar. O
estão
emenda, então aqui a gente tem novamente, né, na Constituição de 67, várias emendas à Constituição, e a primeira delas vai ser, então, essa, número 1, com o propósito do regime militar, né, a inclusão de um conteúdo de atos institucionais da própria Lei Fundamental de Organização do Estado. E aí, né, foram tantas modificações que foram introduzidas por essa emenda número 1, que prevaleceu o entendimento de que se tratava realmente de uma nova Constituição. Então, tem alguns juristas que dizem que é uma nova Constituição, outros que dizem que não, mas o que prevalece, a maior parte deles acredita que realmente tem aí uma nova Constituição a partir da emenda número 1 da Constituição, de 1967. E aí, foi realmente uma nova Constituição? Então, José Celso de Melo Filho, ele vai dizer: a questão da cessação da vigência da Carta de 67 e sua consequente substituição por um novo e autônomo documento constitucional perdeu seu caráter polêmico em face da decisão unânime do Superior Tribunal Federal, reunido em sessão plenária, que reconheceu expressamente que a Constituição de 67 foi revogada. Então, a partir do momento, né, em que o STF falou, não, a Constituição foi revogada sim, de 67, então o que a gente vai ter aqui é uma nova Constituição, né? Vai ser interpretada essa Constituição de 1969 como uma nova Constituição. Principal característica, então. Então, a principal característica dessa Constituição vai ser o artigo 182, estabelecendo, né, que estaria em vigor aí o ato institucional que a gente já falou, número 5, e os demais atos institucionais que foram baixados posteriormente. E aí observa com precisão, né, o que Jorge Miguel diz, que a Constituição de 69, na verdade, é quase que uma anticonstituição, né? Pois o próprio texto constitucional admitia a existência de mais de uma Constituição, né? De duas ordens, uma constitucional e outra institucional, com a subordinação sempre da Constituição a todos os atos institucionais. Então, o presidente da República, ele poderia, sem qualquer controle dos outros poderes, principalmente o judicial, fechar o Congresso Nacional, intervir nos estados, nos municípios, suspender direitos, cassar mandatos legislativos, confiscar bens, né, sustar garantias de funcionários. Então, ele tinha aqui poder absoluto, né? O poder do presidente da República nesse período era total. E aí, a gente vai aprofundar mais nas próximas aulas, tá? Depois da nossa avaliação, da nossa primeira avaliação, que vai ser no dia 5 de outubro, a Constituição de 88. Ela vai ficar principalmente aí para a nossa segunda unidade. Hoje eu vou falar rapidamente sobre ela, mas a gente vai falar melhor sobre ela, né? Como eu falei, na próxima unidade, tá? Então, eu só vou falar aqui, ó, os acontecimentos históricos para essa Constituição, nem vou falar muito as principais características, etc. Isso eu não vou pedir para vocês na próxima avaliação. Só vou dar aqui o que está acontecendo, só para a gente entender, né? O que estava acontecendo a nível histórico para a gente chegar aqui à nossa Constituição de 88. Então, o que a gente vai ter? A nível internacional, a nível nacional, uma cobrança cada vez maior para a redemocratização do Brasil. Então, a gente vai ter aqui o autor Pinho, ele não vai dizer isso, essa é a nossa interpretação. A gente vai ter vários movimentos sociais, a classe trabalhadora que está indo às ruas, que está reivindicando os seus direitos e reivindicando a redemocratização do Brasil.
Então é dentro dessa luta muito forte da classe trabalhadora que a gente consegue pressionar cada vez mais, né, o Estado, e cada vez fica mais antipopular essa ditadura militar. Então o que a gente vê aqui é uma distensão lenta e gradual do governo de Geisel. Inicia-se a partir de 1985 a anistia política, o processo de abertura do governo Figueiredo, a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney para o Congresso Nacional, para os cargos de presidente e vice-presidente da República. As forças oposicionistas, né, então a gente está falando aqui principalmente da esquerda, vai conseguir obter muitas vitórias nas eleições, né, locais, e aí começa a mobilizar também a opinião pública e as forças da sociedade civil para o processo de redemocratização do Estado brasileiro. Esse é um processo longo em que vários, né, personagens vêm à tona que a gente vê hoje. A gente está vendo, por exemplo, Lula e vários outros políticos que começa a ter uma aparição maior política e pública a partir desse movimento de redemocratização. Lula até antes, né, durante a ditadura, ele já estava, enquanto sindicalista, reivindicando vários direitos dos trabalhadores, mas aqui nos anos 80 fica muito maior a popularidade, né, de vários oposicionistas do governo militar. E aí, pela emenda número 26, né, a Constituição de 67, que estava então em vigor, foi encaminhada então pelo presidente José Sarney ao Congresso Nacional em 1985, convocando uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A gente vai falar sobre ela na próxima unidade. A gente vai ter aqui a direita, a esquerda, os liberais, os conservadores, os progressistas, os comunistas, uma luta incrível dentro dessa Assembleia Constituinte para poder pensar e a participação maciça da população brasileira para se pensar que Constituição a gente gostaria de ter. Bem, foram eleitos então senadores e deputados em 1986 com a missão, né, de elaborar essa atual Constituição brasileira que foi promulgada aí em outubro de 88, e a gente vai falar sobre ela detalhadamente na próxima unidade. Então, queridos, é isso. Desculpa aí vocês só ouvirem minha voz, a aula deve ter sido ainda mais cansativa, peço desculpas, mas eu não tive todos os recursos que eu imaginei ter. Espero solucionar isso, né, para a próxima aula síncrona. Eu vou colocar aqui à disposição de vocês também as atividades de revisão ainda hoje, e vocês têm, né, até o dia da prova para poder assistir a essa aula e realizar as atividades, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!